Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. Estamos quase chegando à cereja do bolo do nosso tema Construindo uma rede neural do zero. Neste vídeo, nós vamos começar a preparar o terreno para que a gente possa desenvolver uma aplicação para reconhecer padrões em imagem. Essa aplicação vai ser aquela aplicação que eu já venho mostrando para vocês já faz tempo, que é uma aplicação que vai reconhecer dígitos escritos à mão, dígitos numéricos, né? Para isso, existe um dataset chamado MNIST, e o que é que a gente vai fazer nesse vídeo hoje? A gente vai criar uma biblioteca para trabalhar com esse dataset. Vamos lá! Chegamos talvez no momento mais esperado aqui do nosso tema, construindo uma rede neural do zero, onde a gente agora vai utilizar a nossa rede para treinar exemplos mais complexos. Vamos trabalhar agora com imagens, reconhecimento de padrões em imagens, e vamos utilizar para isso um dataset bem conhecido na área de aprendizado de máquina, que é um dataset MNIST. Que dataset é esse? Esse dataset é um dataset público, criado por Yann LeCun. Yann LeCun foi o pai das redes neurais de convolução. As redes neurais de convolução são uma semente das redes neurais profundas, né, da Deep Learning, do aprendizado profundo. E, inclusive, eu quero lá mais na frente, não por agora, também abordar as redes neurais profundas, tá? Incluindo aí as redes neurais de convolução. Bom, Yann LeCun, ele construiu um dataset de dígitos, de imagens de dígitos escritos à mão, para treinar algoritmos de aprendizado de máquina. E a gente vai utilizar essas imagens para a gente treinar a nossa rede. Como é que é esse dataset, tá? Esse dataset ele é constituído de 4 arquivos. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses arquivos. Veja aqui, ó, tem 2 arquivos de treinamento. Deixa eu dar um zoom aqui, né, para a gente ver melhor. Tem 2 arquivos de treinamento, que é o train images idx, o byte, e tem o train labels idx1, o byte. E nós temos esses 2 arquivos contêm 60.000 imagens e 60.000 labels. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que são os labels, tá? E eles são as nossas amostras de treino, tá? Então a gente vai utilizar esses arquivos de imagem para treinar a nossa rede. E a gente tem mais 2 arquivos aqui, constituídos de 10.000 imagens e 10.000 labels, que são as amostras de teste. Então a gente vai treinar com esses arquivos e a gente vai testar o desempenho da nossa rede com esses arquivos aqui, tá? Bom, para cada arquivo, né, para cada tipo de arquivo, treino e teste, tem um images e tem um label. O que é isso, né? O images são a entrada da nossa rede, ou melhor, são as entradas das amostras, e os labels são as saídas das amostras. Lembre que a gente está trabalhando aqui com um problema de classificação multiclasse, tá? Onde cada classe é referente a um dígito, tá? São dígitos numéricos, portanto a gente tem 10 classes, que são referentes aos dígitos 0 a 9, tá? Então aqui a gente tem as entradas das imagens, tá? O que são as entradas das imagens, ou as entradas das amostras, ou as entradas da rede? A gente sabe que cada entrada é uma entrada da rede, tá? São os pixels da imagem, tá? As imagens, elas possuem 28 por 28 pixels, portanto, cada pixel representa uma entrada da nossa amostra, portanto, nós temos 784 entradas, tá? E essas 784 entradas para as 60.000 amostras, 60.000 imagens, estão representadas nesse arquivo de imagens, tá? E os labels, ele vai me informar para cada imagem
a qual dígito ele pertence, a qual categoria ele pertence, tá? Ok? A mesma coisa para os arquivos de teste, certo? Bom, esse dataset aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui como são as imagens, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho várias representações do número 0, várias representações do número 1, várias representações do número 2. Então, nossa rede ela vai receber esse conjunto de dados e ela vai tentar encontrar um padrão do que é um número 0, do que é um número 2, do que é um número 3, e assim sucessivamente, tá? Bom, para a gente começar, é necessário a gente entender como são o padrão, como é o padrão, melhor dizendo, desses arquivos, tá? Bom, a gente tem um padrão do arquivo de imagens e a gente tem um padrão dos arquivos de label, tá? Onde é que eu encontro isso? No próprio site do Yann LeCun, tá? Esse site está aqui, ó. Eu vou colocar lá na descrição, vai tá aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Aqui embaixo na descrição. E nesse próprio site aqui, ó, a gente tem o formato desse arquivo. Então, o que é que a gente vai fazer lá no C? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma biblioteca para ler esses arquivos aqui e converter esses arquivos nas entradas da nossa rede, ou nas entradas das amostras, para treinar e para testar a rede, e também nas saídas, tá? Bom, aqui embaixo tem um monte de informação aqui, ó, mas as informações de como é, ou de as informações que indicam como é o formato do arquivo de imagem de label está aqui, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Veja só. Começando do byte 0, ou seja, do primeiro byte do nosso arquivo, tá? Em 32 bits, nós temos um número inteiro, tá? Que vai corresponder ao magic number, certo? Ou seja, os 4 primeiros bytes representam um número inteiro de 32 bits, e esse número inteiro é chamado de magic number. Basicamente, todo arquivo tem um magic number, tá? O que é um magic number? É como se fosse um identificador do arquivo, daquele arquivo. Então, você, por exemplo, eu vou ler um arquivo de imagem, tá? E eu espero que esse arquivo de imagem seja, por exemplo, vamos lá, estou abrindo um JPG. Eu espero que esse arquivo seja realmente um JPG. Então, o que, é que você vai fazer? Você vai ler o magic number desse arquivo. E se esse magic number não corresponder ao magic number do arquivo JPG, né, você pode dar um aviso lá, ó, esse arquivo é inválido, né? Ou este arquivo não é um arquivo de imagem válido, tá? Alguma coisa desse tipo. E aí a gente vai usar o magic number para saber de fato se a gente está abrindo ou não, de fato, um arquivo do tipo minist, tá? Bom, seguindo aqui, ó, a partir do 4 bytes nós temos 60 mil valores, tá? É isso mesmo? Não, desculpa. Perdão. A partir do 4 byte, né, nós temos também mais 4 bytes, representados por um número também inteiro de 32 bits, que corresponde a quantas amostras tem nesse arquivo, tá? Como a gente está trabalhando no arquivo de treino, né, esse número vai ser 60 mil, tá? Porque ele vai dizer ó, que nesse arquivo contém 60 mil amostras do conjunto de treino, tá? Beleza. Que mais aqui? Bom, isso aqui, na verdade, é o arquivo do label, tá?
Não é um arquivo de imagem, não. Ok. Então, assim, vamos lá. Então, o arquivo do label, né, contém essas informações iniciais. E a partir do byte 8, a gente tem cada byte, a partir do byte 8, vai me informar o label de cada imagem, tá? Ou seja, a saída de cada imagem. Primeiro byte a primeira imagem é o quê? É um dígito 9, é um dígito 8, é um dígito 7. Segundo byte. A segunda imagem é o quê? É um dígito 0, é um dígito 1, é um dígito 3. E por aí vai até 60.000, tá? Ok. E como é que são e como é que é o formato do arquivo de imagem? Mesma coisa no início, a gente tem um magic number, tá? O magic number do arquivo de imagens 2051. O magic number do arquivo de label é 2049, tá? Ok. Então, mesma coisa, tá? Os 4 primeiros bytes é o magic number. Os outros 4 seguintes é a quantidade de arquivos de imagem que a gente tem. Agora tem uma coisinha diferente aqui do label, tá? Os 4 seguintes informam qual é a resolução horizontal da imagem, tá? Depois nós temos os outros 4 que indicam qual é a resolução vertical da imagem. No caso desse arquivo minist, né, é 28 por 28, como eu tinha falado para vocês, certo? E aí, ó, a partir do 16º byte, cada byte vai informar a cor de um pixel da imagem. Como é que funciona isso aqui? Eu tenho 60.000 imagens, tá? A gente sabe que 28 vezes 28 dá 784 pixels, tá? Então, os primeiros 784 valores correspondem aos pixels da primeira imagem. Depois, os outros 784 correspondem aos pixels da segunda imagem e assim sucessivamente, tá? Nesses 784, cada 28 bytes correspondem a uma linha da imagem, tá? Então, os 28 primeiros correspondem à primeira linha da imagem, os outros 28 à segunda linha da imagem, os outros 28 à terceira linha da imagem, e assim sucessivamente, ok? Sendo que a nossa rede, ela não é uma matriz, a nossa rede é um vetor de entradas, tá? Então, segue exatamente, sequencialmente, esses bytes, tá? O primeiro byte vai ser a primeira entrada da nossa rede, o segundo byte é a segunda entrada da nossa rede, o byte 783, porque começa 784, né? Vai ser a última entrada da nossa rede. Certo? Na verdade, 784 mais 16, né? Que começa de 16. Ok? Então, é assim que funciona o nosso... é assim que é o padrão, né? A estrutura dos arquivos minis, tá? Da mesma forma, os arquivos de teste e os arquivos de treino têm as mesmas estruturas, certo? A única diferença é que, ao invés de a gente ter 60.000 amostras, nós vamos ter aqui, ó, 10.000 amostras. Ok? Bom, com essa informação, já dá para a gente codificar a na nossa biblioteca para ler esses arquivos e converter esses arquivos nas entradas da nossa rede para a gente poder treinar essa rede com esse exemplo de reconhecimento de padrão em imagem, reconhecendo dígitos escritos à mão. No final, como vocês já sabem, e como já foi dito aí, né, em alguns vídeos, a gente vai utilizar essa rede treinada aqui dentro de uma aplicação que a gente vai construir. Nessa aplicação a gente vai escrever um dígito e ele vai dizer que dígito é esse. Ok? Então vamos lá para a nossa codificação. Bom,
Eu criei uma pasta minist aqui e eu criei um arquivo chamado minist.c. Isso aqui vai ser a nossa biblioteca, tá? Essa biblioteca vai ter uma função que vai ler, vai converter, né, as entradas do arquivo nas entradas da nossa rede. Vai ter também uma outra função, onde a gente vai poder visualizar o dígito em modo texto. Como é que é isso de visualizar o dígito em modo texto, tá? Eu vou pegar um caractere, sei lá, vamos lá, um hashtag. Esse hashtag vai corresponder a um pixel escrito do dígito. E um ponto vai corresponder ao fundo da imagem, certo? Cada pixel, como a imagem é em escala de cinza, cada pixel é um número entre 0 e 255. Quanto mais próximo de 255, o pixel ele é mais próximo do branco, tá? E quanto mais próximo do zero, o pixel é mais próximo do preto. O preto é o fundo da imagem e o branco é a escrita do dígito, tá? O que a gente vai fazer? Quando eu criar essa função para ler as entradas e converter ela em imagem que a gente vai visualizar no terminal, portanto em modo texto, aqueles valores que tiverem acima da metade de 256, né, 0 a 255 são 256 valores, que é 128, ou seja, acima de 128, a gente vai desenhar uma hashtag, abaixo de 128 a gente vai desenhar um ponto. E com isso a gente vai conseguir visualizar o dígito no terminal, tá? O que mais que a gente vai fazer? Vamos fazer a mesma coisa também para as saídas, certo? Então a gente vai ler os arquivos de labels, né? E vai converter esses labels na saída da nossa rede, ok? A nossa rede vai ter 10 neurônios de saída, cada neurônio vai ser uma classe, cada classe corresponde a um dígito. Dígito 0, dígito 1, dígito 2, dígito 3 até o dígito 9, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá à implementação. Então, vamos botar aqui um include, né? Vamos precisar do std.io. Vamos precisar do stdlib. Provavelmente a gente vai alocar memória. Ok. Depois a gente vai fazer o arquivo de cabeçalho, tá? Mas por enquanto não vamos incluir o cabeçalho aqui, não. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos testar primeiro algumas... vamos testar a estrutura do arquivo, né? Vamos ler esse arquivo e ver o que é que cada byte vai dar de informação para a gente, tá? Então vamos lá. Antes de criar as funções. Então, para eu ler um arquivo em C, eu vou ter que usar a estrutura file. E aqui, ó, eu vou abrir o arquivo. A gente usa o fopen para isso. Primeiro parâmetro é o nome do arquivo, tá? Eu já baixei aqueles 4 arquivos, eles estão dentro desse diretório. Eles estão dentro desse diretório aqui, tá? E aí, ó, vamos abrir o arquivo de treino de imagens, tá? Que é train images. Train images traço, não, ponto, deixa eu ver aqui, ponto, não, traço ou é ponto, não sei, eu acho que é ponto idx3, ponto idx3, traço o byte, traço o byte. Vamos confirmar se é isso aqui mesmo. Vamos confirmar se é isso aqui mesmo. Train asterisco. Train images ponto idx3 traço byte, tá certo? Então vamos lá. Bom, o segundo parâmetro do fopen
é a forma como a gente vai se comunicar com esse arquivo. Então a gente quer se comunicar fazendo apenas uma leitura no arquivo, a gente não vai escrever nele, então a gente vai usar a flag R, tá? De leitura, read. Tem duas formas de a gente trabalhar com o arquivo em C, que é no formato texto e no formato binário. Esse arquivo, ele é arquivo binário, então a gente vai usar um B aqui, tá? Ok. E agora, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ler os 4 primeiros bytes do arquivo e vamos ver se ele traz para a gente esse magic number, tá? Não é isso aqui que a gente quer ver aqui? Os 4 primeiros bytes do arquivo, aqui, ó, é o magic number. Tem que ser 2049, né? Então vamos ler e vamos jogar num tipo inteiro de 32 bits, certo? Então a gente vai ter que ter o stdint, né? Ponto H para usar o int 32. E aqui, ó, como é que a gente lê um arquivo binário em C? A gente vai usar um fread. Vamos criar a variável aqui primeiro. O int 32t. Vamos chamar de magic number. Ok, aí o que é que a gente passa? A gente passa o endereço da variável onde a gente quer receber esses 4 bytes. Number, ok? Quantos bytes eu quero ler? Eu quero ler 4 bytes. E quantos blocos de 4 bytes eu quero ler? Eu só quero ler um bloco, né? Só vou pegar 4 bytes. Depois, o ponteiro para o arquivo, que é o F. Então, ó, teoricamente, a gente vai ver que na teoria não vai ser assim, tá? Mas teoricamente, se a gente for mandar imprimir, sei lá, magic number, se a gente for mandar imprimir percentual D, o magic number, teoricamente era para ele retornar aquele númerozinho, tá? Que é o 2049, não, 2051, que a gente está no arquivo de imagem. Então, teoricamente, ele vai retornar o 2051, tá? Mas a gente vai ver que não vai retornar e eu vou explicar por quê, certo? Aqui eu vou fechar o arquivo, fclose, F. Vamos lá. Vamos rodar. Vamos compilar e rodar. Fclose, F. Ok. E vamos lá. GCC, chamei de minist. Ok, compilado. Vamos rodar agora. Qual será o número que ele vai mostrar? Um número que não é o magic number que a gente esperava. Tá? Por que isso? Vamos lá. Vamos explicar aqui direitinho o que acontece. Ó. Bom, nas arquiteturas, algumas arquiteturas, como a arquitetura x86, que é essa que a gente está trabalhando aqui, arquitetura ARM também, algumas arquiteturas, algumas famílias de arquitetura, né? Elas trabalham com a representação de um número inteiro na memória, chamada de Little Endian. Tá? O que é isso? Essas arquiteturas é o seguinte: se eu tenho um número inteiro, tá? Quando eu vou armazenar um valor em uma variável inteira, por exemplo, esse valor ele vai para uma área de memória, certo? Seja na RAM, seja no disco, memória volátil ou não volátil, ela vai fazer a mesma coisa, tá? Então o que é que ele faz? Algumas arquiteturas eles invertem os bytes desse número, tá? Eu não vou entrar em detalhes do porquê disso, mas acreditem que existem vantagens a nível de arquitetura, na parte de conversão de números inteiros longos em inteiros curtos e vice-versa, em
somar dois números, byte a byte. Enfim, existe uma série de vantagens de ganho de desempenho quando você inverte esses bytes do número inteiro, né? Então, o número ele vai para a memória com os bytes invertidos e quando eu vou copiar da memória para a variável, por exemplo, ele de novo inverte para ficar na sua posição original, tá? Por exemplo, tá? Vou pegar um número em hexadecimal aqui, ó. Vou pegar um número em hexadecimal porque dá para ver um número em hexadecimal, cada 2 dígitos é um byte, tá? Então dá para a gente ver perfeitamente essa inversão de bytes. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um número em hexadecimal. Deixa eu colocar aqui. O int 32, um número inteiro, tá? E vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar esse número de num e vou escrever ele em hexadecimal. Bom, como são 4 bytes, né? 32 bits são 4 bytes, cada byte são 2 dígitos em hexadecimal. Vou escrever um número hexadecimal qualquer. Vou botar aqui, ó, 2233AABB, tá? Então aqui eu tenho, ó, cada 2 dígitos é um byte, então significa que aqui eu tenho 4 bytes, né? Primeiro byte, 22 é o primeiro byte, 33 é o segundo byte, AA é o terceiro byte e BB é o quarto byte, tá? Se eu mandar imprimir byte a byte desse número, você vai ver que esse número ele está invertido, certo? Por exemplo, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou agora pegar, ó, para eu copiar byte a byte desse número. Para eu pegar esse número e copiar em 4 bytes, eu vou criar um vetor de 4 posições de 8 bits, né? A cada 8 bits é um byte. Vou chamar aqui, ó, bytes de 4 bytes, tá? E aqui, ó, eu vou copiar o número inteiro para esses bytes e você vai ver que esses bytes estão invertidos, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, vamos copiar, né? A gente pode usar o main CPY para copiar uma quantidade de valores em uma posição de memória para outra posição de memória. Então, eu quero copiar para bytes o endereço de num. Quero copiar 4 bytes, tá? E agora, se eu imprimir esses 4 bytes, você vai ver que a ordem está invertida. Vamos lá, printf, vou botar aqui, ó, byte 0, primeiro byte, percentual D, não, percentual X, que eu quero imprimir em hexadecimal, byte 1, percentual D também, byte 2, que é o terceiro byte, percentual D também, e byte 3, que é o quarto byte, percentual D também, barra N, e agora aqui a gente vai fazer, ó, imprimir o primeiro byte, byte 0, o segundo, o terceiro e o quarto. E o quarto, que é o índice 3. Vocês vão ver aqui, ó, que essa ordem aqui está invertida nos bytes, certo? Vamos ver? Então vamos compilar aqui. Deixa eu salvar. Ok. E vamos compilar, tá? Opa, deu um erro. Não, não é teste, desculpa. Minist. Deu um errinho aqui. Opa. Alguma coisa aqui foi apagada. Main CPY, para usar o main CPY, a gente tem que usar aqui, ó,
A biblioteca string.h. Ok. Compilado. Vamos lá. Ah, peraí, calma. Não é percentual. Não é percentual D, né? Percentual X, que eu quero imprimir em hexadecimal. Percentual X. O primeiro eu coloquei percentual X, os outros eu coloquei percentual D. Vamos lá. Vejam aqui, ó, que os bytes estão invertidos. Ó. O byte menos significativo foi para o byte 0. Tá? Esse de cá foi para o byte 1. Esse byte 33 foi para esse byte. E o 22, que é o mais significativo, foi para a última posição de memória. Tá? Então ele inverte. Certo? Então o que é que o compilador faz, né? Ou melhor dizendo, o que é que a arquitetura faz? Quando eu armazeno um valor em uma variável inteira, na memória os seus bytes estão invertidos. Quando eu atribuo a uma outra variável esse valor, ele lê da memória invertido, inverte novamente para ficar na posição original e joga esse valor para a variável que foi atribuído o valor. Tá? Então, ele vai para a memória invertida e ele volta da memória nas suas posições originais. Acontece o seguinte, que o dataset do MNIST, provavelmente, ele não foi desenvolvido em uma dessas arquiteturas que usa a convenção Little Endian. Tá? O dataset do MNIST ele foi gravado em uma arquitetura que usa a convenção que a gente chama de Big Endian. Ou seja, o Big Endian é aquela arquitetura que não inverte os bytes do inteiro. Tá? Então, ó, lá no disco, tá? Os 4 bytes desse número inteiro e de todos os outros números inteiros que estão salvos lá, eles não estão invertidos. Então, o que acontece? A arquitetura, ela entende que aquilo ali está invertido, então ela inverte novamente. Então, quando a gente lê do arquivo que está na sua... os bytes estão nas suas posições originais, ele vem para a variável, quando a gente dá um fread, de forma invertida. Certo? E aí, o que é que a gente tem que fazer? Tá? Ao invés de a gente ler para um número inteiro, a gente vai ler para um vetor de bytes. E aí ele vai vir nas suas posições originais. O primeiro byte é realmente o primeiro byte do número inteiro, o segundo byte é o segundo byte do número inteiro, e assim sucessivamente. Tá? E aí a gente vai compor o número inteiro com esses bytes para que ele consiga estar na sua forma original lá no número inteiro. Certo? Então como é que a gente faria isso? Vamos lá. Eu aqui agora vou fazer o seguinte. Eu vou apagar esse cara aqui, né? Vou apagar aqui. Eu vou ter aqui o seguinte, ó. Eu vou ter o Magic Number, que vai ser o número inteiro, que vai ser construído byte a byte, tá? E aqui eu vou ter o vetor de bytes desse número, tá? Eu vou botar aqui, ó, Magic Bytes. Magic Bytes. São 4 bytes, tá? E agora, o meu fread vai ser... a gente vai ler os 4 bytes para esse vetor. Magic Bytes. Bom, o nome do vetor já é o endereço da onde se encontra o primeiro byte, tá? Então, por isso que a gente não usa o E comercial aqui, tá? Então, os 4 bytes do arquivo vão ser jogados byte a byte aqui. Então, no vetor, ele vai estar nas suas posições originais, tá? E agora a gente vai compor esses bytes para formar o número inteiro correspondente, tá? Então, veja só. O que é que a gente tem que fazer? Tá? O primeiro byte
é o byte mais significativo, tá? Então o que é que a gente tem que fazer? Ó? A gente tem que pegar esse byte, deslocar 24 bytes para a esquerda para que sejam completados com zeros à direita, tá? Para eu deixar esse byte aqui, ó, mais significativo, tá? Então eu vou dizer o seguinte, ó, que o magic number ele é igual ao primeiro byte deslocado, ó, magic bytes, o primeiro byte deslocado de 24 bytes, ó, ou desculpe, de 24 bits à esquerda, tá? Então eu tenho 8 bits deslocado 24 bits à esquerda. Então eu vou ter 24 bits aqui zerados, ok? Aí eu vou pegar o próximo byte, que é o segundo mais significativo. Vou deslocar agora, ó, de 16 bits e vou unir a esse número deslocado de 24 bits, tá? Aí vão ficar os dois bytes mais significativos juntos. Então, unir significa usar um OU, tá? Um OU bit a bit. Com o magic bytes deslocado de 16 bits. Vou fazer a mesma coisa agora, ó, com o terceiro bit, com o terceiro byte, só que deslocado de 8 bits. Deslocado de 8 bits. E por fim, eu vou pegar o byte menos significativo sem deslocar nada, porque ele vai ter que estar na última posição aqui. Ele não tem deslocamento nenhum, tá? Então, magic bytes 3. Pronto. Com isso agora, o meu magic number vai estar com seus bytes na ordem correta, certo? Então, quando eu for imprimir agora, ó, provavelmente ele agora vai aparecer o 2051 tão esperado aí da gente, tá? Então, vamos ver se isso vai dar certo mesmo. Se não der certo, a gente fez alguma coisa errada, né? Então, vamos lá. Opa, esqueci de um ponto e vírgula em algum lugar. Aqui. Vamos compilar aqui, ó. 2051. Ok? Bom, a gente viu que os próximos 4 bytes, né? Vamos dar uma olhadinha lá na estrutura do arquivo. A gente viu lá que os 4 próximos bytes, né? Vamos lá, aqui, ó. Ele me diz aqui, ó, qual é o tamanho, qual é a resolução, ou seja, quantos pixels na horizontal tem minha imagem. Os outros 4, quantos pixels na vertical tem a minha imagem, tá? Então, só que isso aqui também é um número inteiro. Então, todos os números inteiros a gente tem que fazer aquela conversãozinha, tá? Porque ele está gravado em Big Endian. Então, vamos lá, ó. Antes de a gente continuar aqui, deixa eu deslocar minha imagem para cá, da webcam, porque não deu para ver aqui o 2051 quando a gente rodou o código, né? Deixa eu rodar esse código de novo aqui, peraí. Minha imagem ficou na frente. Olha lá, 2051, agora tá dando para ver, né? Ok. Tá, então vamos lá, ó. Só tem um errinho que eu falei aqui, é o seguinte, que os 4 próximos bytes já era o número de pixels na horizontal, mas na verdade não, os 4 próximos bytes é o número de amostras, tá? Vamos fazer o seguinte aqui para facilitar, ó. Vamos ler tudo de uma vez, ao invés de eu ter uma variável para magic number, outra variável para, sei lá, tamanho X da imagem, X size, e outra para o Y size, e outra para o tamanho da amostra. Vamos criar uma estrutura para isso, né? Então vamos fazer o seguinte aqui, fica mais fácil. E a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. E vamos fazer uma função lá que já vai ler logo tudo de vez. Então vou ter um struct, vamos chamar de minist images.
E aqui, os 4 primeiros bytes é um número inteiro de 32 bits, né? Vamos chamar de magic number. Depois nós vamos ter um outro número de 32 bits, que vai ser o tamanho da amostra. Agora sim, ó, nós temos mais 2 números de 32 bits para a resolução da imagem. Que vai ser a resolução X, né? X-size, poderia ser H-size, é de horizontal size, né? Vamos botar X-size mesmo. E aqui, Y-size. Ok. Agora, ó, cada byte corresponde a um pixel da imagem, tá? Isso são 784 vezes o sample size, né? Ou melhor dizendo, é x-size vezes y-size vezes sample size, que é o número de pixels para todas as imagens, vão estar aqui a partir desse byte aqui, tá? Então eu vou ter um vetor de bytes, vamos chamar isso aqui, que corresponde aos pixels da imagem. Eu vou chamar de imagens, tá? Aqui vai ser um ponteiro porque ele vai ser um vetor, tá? Ok. E aí o que a gente vai fazer? Ó? Vamos criar uma função. Vamos criar uma função aqui para ler o arquivo de vez, né? Então essa função ela vai retornar um minist image, um struct minist image. Vamos colocar um typedef aqui para facilitar. Existe uma discussão aí, mas a gente vai falar mais tarde, né? De não esconder um tipo estruturado para uma typedef, porque a gente fica sem saber que aquele tipo é uma estrutura, né? Fica parecendo mais uma fake class, né? Do que um tipo estruturado. Eu concordo em partes, tá? Talvez aí na construção de rotinas do kernel, né? Realmente isso aí dificulta o entendimento, né? Mas por um outro lado, facilita na escrita do código, né? Mas assim, então, em termos de legibilidade, talvez deixar explícito, né, o struct e o nome do struct seja mais conveniente mesmo, tá? Mas em termos de reduzir a escrita do código, né, deixar a codificação mais produtiva, o uso do typedef ele também é benéfico, certo? Em alguns momentos eu vou fazer isso, tá? Eu vou explicitamente todos os tipos de struct, eu vou declarar de forma explícita em algumas situações, mas em outras eu vou usar um typedef para isso, tá? Bom, então aqui, ó, no caso aqui, a gente vai fazer, né? Vou dizer que o struct minist images vai ser chamado de minist images, tá? Famoso fake class aqui, né? Mas de fato, em códigos que não são tão extensos, talvez isso aqui seja mais produtivo, tá? Talvez isso aqui não seja tão não esconda tanta coisa, porque você não vai ter uma quantidade grande de bibliotecas, né, de funções, etc., onde você realmente vai ficar perdido e não vai saber o que é isso aqui, tá? Então, um código mais simples, eu acho que apelidar, colocar um alias, um struct, um tipo struct, não é tão desastroso assim, né? Então, acho que facilita mais do que deixa o código ilegível. Então, vamos lá, né? Beleza, ó, então vamos criar uma função que vai retornar isso. E a gente vai chamar de load
load minist. Aqui a gente vai botar, ó, um nome do arquivo e vamos aqui ler esse arquivo. Precisamos de um ponteiro e aqui a gente vai fazer um fopen, né, no nome do arquivo. Opa, file name, leitura em um arquivo binário. E agora o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um minist, um arquivo do tipo, desculpa, vamos criar uma variável do tipo minist_images, chamar de images, ok? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Como a gente vai precisar, né, nos campos inteiros, a gente vai precisar fazer essa conversão aqui, ó, big endian, não é isso? Então vamos criar uma função para isso também, né? Então eu vou criar uma função aqui, ó, que ele vai converter um número um número inteiro big endian, ou melhor dizendo, bytes big endian em um número inteiro, tá? Então vamos ter um retorno, o int32t. Eu vou botar aqui, ó, convert big endian to int. Ok. Eu vou receber aqui um vetor de 4 bytes. Um vetor de 4 bytes. Vou chamar de bytes, né? E aqui a gente vai retornar exatamente isso aqui, ó. Return isso aqui. Pronto. Pronto. Aqui passa os bytes e a gente já tem um retorno lá do nosso número, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ler o magic number. Então o que a gente vai fazer? Images.magicNumber. A gente vai fazer aqui vamos ter que ter os bytes, né, para fazer a conversão primeiro. Então a gente vai ter um int 8, o int 8 bytes de 4. Vamos fazer um fread. Bytes 41 f. E aqui, ó, na hora de a gente jogar no magic number, a gente vai fazer um convert, né? Convert big endian to int bytes, ok? Vamos fazer agora a mesma coisa para o sample size, fread bytes. Vamos fazer a mesma coisa para o sample size. Vamos copiar e colar, que a gente vai fazer a mesma coisa agora para o x-size e para o y-size. X-size. A gente ainda pode refatorar isso aqui, né, para não ter que estar repetindo esse cara aqui, mas por enquanto deixa assim. E nós temos agora aqui por y-size.
Ok. Conferindo aqui, lemos o magic number, né? Então vou botar aqui um read magic number. Aqui a gente tem um read sample size. Aqui a gente tem um read x-size. E aqui a gente tem um read y-size. Ok. Não é isso? Ok. Bom, agora a gente pode fazer isso aqui, né? Vamos checar o magic number, tá? Porque se o magic number for inválido, a gente não continua, certo? A gente não continua se o magic number for inválido, ok? Então o que a gente pode fazer aqui é fazer uma checagem, né? If images.magic number for diferente de 2051, aí aqui a gente vai dar uma mensagenzinha aqui, ó, dizendo que formato de arquivo inválido, né? Alguma coisa desse tipo. Arquivo minist inválido. Arquivo minist inválido, tá? E aí, ó, a gente sai, tá? A gente dá um fclose no arquivo e a gente dá um return. Dá um return. Ok? Eu não sei se esse return sem nada não vai dar problema, mas tudo bem, a gente vai checar aqui. Certo? Bom, ou então a gente pode dar um return image sem estar preenchido, né? Se ele não der erro, eu deixo assim mesmo. Vamos lá. Continuando aqui, passou por essa checagem do magic number, a gente vai ler o restante das informações aqui, tá? Agora olha que interessante, né? Para a gente ler, aliás não, aqui a gente já pode retornar tudo, porque não, desculpa, faltou ler os restantes dos bytes, tá? Como é que a gente sabe o tamanho dos restantes do byte? Vamos lá. Os bytes restantes são todos os pixels de todas as imagens. Como é que a gente sabe a quantidade de pixels? A gente sabe que a quantidade de pixels, deixa eu criar uma variável aqui para pegar o tamanho, vou chamar aqui de, do tamanho de todo o dataset, né? Bota aqui data size, pronto. O tamanho dos dados, ele pode ser calculado da seguinte forma. A gente tem sample size e amostra. Então a gente vai vir aqui, ó, images.sample size, tá? E a quantidade de pixels de cada imagem é o x-size multiplicado pelo y-size. Então, uma imagem tem um tamanho de x-size vezes y-size. Todas as imagens têm isso multiplicado por sample size. Tá? Então, a gente vai ter o sample size multiplicado por x-size multiplicado por y-size. Esse é todo o tamanho dos meus dados. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Ó, veja que eu tenho um ponteiro em images, né? Lembra disso, que em images, ó, a gente tem um ponteiro chamado images. Vamos ter que alocar aqui, ó. Então, vamos alocar aqui do tamanho de data size, tá? Data size
Isso, do tamanho de data size. Ok? Não precisamos usar o size of int8, que vai dar 1 de qualquer jeito, né? 1 byte. Então, corresponde a quantidade de memória que a gente precisa alocar para images é exatamente o data size. Ok? Aí agora, ó, o que, é que a gente vai fazer? Agora a gente vai dar um fread. Não é isso? Em images. Ou images. É, a gente chamou de images, né? Não vai ficar assim mesmo, não tem problema não. Images é o nome do arquivo do tipo minish.images. E images aqui é o campo que contém os pixels das imagens, tá? Tudo bem. Images. Vamos ler um bloco inteiro do tamanho data size. Um bloco inteiro do tamanho data size. Onde a gente aqui vai ter F. E por fim, tá, um bloco inteiro, então eu vou botar um aqui, né? E o ponteiro F do arquivo. Então retornamos aqui, ó, images. Ok? Vamos compilar para ver se está tudo ok. Depois a gente testa. Já deu um erro aqui, né? É Magic Number junto. Aqui é Magic Number junto. Não aceitou o return puro, tá? Tudo bem. Vamos botar um return images mesmo, não vai fazer diferença. Compilou. Agora vamos fazer o teste, né? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente não vai precisar ter mais esse cara. Nem esse cara. Nem esse cara. Esquecemos aqui de fechar o arquivo, gente. Vamos fechar o arquivo aqui. Fclose F. Ok. Então aqui, ó. Aqui a gente vai fazer o que, né? Na verdade, a gente não vai ter mais nada disso aqui, né? Tirar isso aqui. Então vamos lá. Vamos criar aqui um tipo minist. Vou chamar de images mesmo. Ok. E aí, ó. Vamos ler load. Chamemos de load minist, né? E vamos passar aqui o nome do arquivo. O nome do arquivo é train traço. Como é que é mesmo? Vamos lá. ls train asterisco traço l. Train images idx3 o byte. Train traço images ponto idx3 traço o byte. Ok. E aqui vamos imprimir as informações aqui, né? Para a gente ver se está correto, tá? Printf. Continua o vídeo aí, viu? Que a gente ainda vai fazer. Já vai fazer a rotina aqui para imprimir os dígitos em forma de caractere, tá? Para a gente visualizar esse dígito aqui no terminal. Então vamos lá, ó. Magic Number. Vamos ver se está imprimindo tudo. Vamos ver se ele pegou tudo certinho, tá? Então bota aqui images.magic
number. Vamos lá. Imprimir todas as outras informações aqui. Magic number. Agora vamos imprimir o sample size. Vai ser aqui o images.sampleSize. Vamos imprimir o X-Size. O computador está dando umas travadinhas aqui por causa do aplicativo que está gravando esse vídeo, tá, gente? Vamos botar aqui o X-Size, né? X-Size. X-Size. E por fim, o Y-Size. Ok. Opa, Magic Number é junto. Aquela coisa que quando a gente erra, a gente não sai desse erro, né? A gente insiste no mesmo erro. Nosso cérebro parece que padroniza aquele erro ali. E a gente demora de sair daquilo ali. Vamos lá, né? Vamos ver aqui se ele está dando as informações corretas. Olá, Magic Number 2051. Sample Size 60.000. X-Size 28. Y-Size 28. Perfeito, tá? Agora, ó, já dá pra gente visualizar o dígito, tá? Os dígitos. Eu vou fazer o seguinte, né? Vou criar uma função, ele vai imprimir dígito por dígito, tá? Então aqui vai ter um void, vamos botar aqui, ó, print minist digit. Aliás, print minist image. Aqui eu vou passar um tipo minist image, minist images, chamar de images. E aqui eu vou passar, ó, qual imagem que eu quero imprimir, tá? O int t, qual imagem pode ser? Pode ter muitas imagens, 32 bits, né? Qual o índice da imagem que a gente quer imprimir, tá? Index. Ou seja, qual imagem das 60.000 que a gente quer imprimir. Beleza. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou criar aqui um... Vamos lá. Vou criar um vetor que vai conter só os pixels daquela imagem. E vamos alocar aqui, né? Então, a imagem ela vai ter um tamanho correspondente. Cada pixel tem 1 byte, então ela vai ter um tamanho correspondente ao seu número de pixels, que é o x-size vezes o y-size, tá? Size off não, a gente vai ter aqui images.xsize vezes image.ysize, ok. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai copiar para images. A gente vai copiar images.images. Qual a posição lá naquele vetorzão de bytes que contém esses 784,
no caso do mini, são 784. O image.xsize vezes o image.ysize é 784, né? Em qual posição a gente vai começar a ler os 784 bytes, né? Então, na verdade, aqui, deixa eu melhorar aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou dizer aqui, ó, que size image, ou image size, para ficar mais enxuto o código, vai ser isso aqui, tá? Não precisa desses parênteses, não. Então aqui a gente vai botar image size. Image size, ok. Beleza, então, ó, vamos lá. Onde que a gente vai começar a pegar esses dados aqui, tá? Vai ser, ó, bom, cada index, por exemplo, se for index 0, index 0 ele começa no 0. Se for index 1, ele começa em image size. Se for index 2, ele começa em 2 vezes image size. E assim sucessivamente, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, index size vezes image size. Ou seja, ó, a primeira imagem está no 0 até o 783. A segunda imagem está em 784 até 784 mais 784. E assim sucessivamente, tá? Então isso acaba sendo index size vezes image size, o início da onde está o byte da imagem que a gente quer pegar, tá? Bom, então a gente vai começar a ler daqui. Então vamos pegar esse endereço de cá. Tá bem travadinho aqui a máquina. E a partir daqui a gente vai ler image size bytes e jogar em images. Ok? Pronto. Já temos a nossa imagem, certo? Agora vamos imprimir, tá? Vamos imprimir. Então o que, é que a gente vai fazer aqui, ó? Vai ser um for dentro do outro, um for para linhas, para as linhas da imagem. A gente sabe que os primeiros x sizes da imagem correspondem à primeira linha, os outros x sizes correspondem à segunda linha, e assim sucessivamente, tá? Então o que, é que a gente vai fazer aqui, ó? O int t, o int 32t. Linha, vamos representar pela variável i, vai de 0 a images.ysize. Para cada linha a gente vai ler as colunas agora da imagem, tá? Vamos botar o J para representar as colunas. Menor que images.xsize J mais mais. Agora, ó. Deixa eu ver se eu fechei aqui, tá certo. Aqui, fechei aqui. Tá faltando fechar alguma coisa. Tá faltando fechar aqui. Ok. Vamos lá. Então, ó, eu vou chamar de pixel. O byte que eu tô lendo lá, tá? O byte que eu tô lendo em images.images na posição i vezes, presta atenção, como é que eu calculo o endereço linear baseado numa matriz, tá? Eu vou pegar, ó, cada linha tem x-size pixels, ok? A primeira linha tem os primeiros x-sizes, a segunda linha os outros x-sizes e por aí vai.
Então, eu vou ter que multiplicar I por x-size. Os primeiros x-sizes, né? E, não. Não, desculpe. Eu vou ter que multiplicar I por images.ysize. Tá? Porque, vamos lá. Se I for 3, né? Eu... se I for 3, tá? Não, eu vou multiplicar por x-size, porque cada linha tem x-size pixels, né? Então, a iésima linha vezes x-size, ok? Não é isso? Iésima linha vezes x-size mais o jésimo pixel. Pronto. Aí eu vou pegar exatamente a posição do byte que corresponde àquele pixel na imagem, certo? E aqui está o segredo, tá? Se tem algum errinho aqui, começou de 9, né? Começar de 0. Ok. Então, vou fazer aqui, ó. Se pixel for menor que 128, ele está mais para a cor de fundo, né? Do que para a cor do pixel. Lembrando que de 0 a 255, 255 está mais próximo do branco, 0 está mais próximo do preto, tá? O preto é o fundo, o branco é a cor lá do dígito, tá? Então, abaixo da metade eu vou considerar como sendo o fundo da imagem, tá? Então, vamos imprimir aqui, ó, um ponto. Não vamos quebrar a linha, tá? Else, nós vamos imprimir um hashtag que vai corresponder ao desenho a um ponto. O hashtag vai corresponder a um ponto do desenho do dígito. Ok? A cada linha que eu concluo, né? Ou seja, a cada interação desse for aqui, no final dele, eu vou dar um quebra de linha para ele imprimir na próxima linha. Acho que com isso já vai dar para a gente imprimir uma imagem aqui, tá? Então, vamos lá, né? Vamos ver agora se está tudo funcionando bonitinho aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou colocar um print minist image. Print minist image. Vamos passar o images que a gente acabou de ler, né? Do arquivo. E eu quero imprimir a primeira imagem. Imagem 0. Vamos ver se vai dar certo aqui. Deu um errinho aqui. Images. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Vamos lá. Opa, peraí. Na verdade, aqui é image, não é images. É image. Aqui é image. Não, aqui é images.ysize. Images.xsize mais o pixel. O pixel, desculpa, eu vou pegar em image, tá? Aqui a informação da imagem está em images, beleza? Mas o pixel eu estou lendo do image. Tinha um errinho aqui, tá? Index size. Não, não tem index size. É index. Image.ysize, não, é images. Aqui é images. Ok.
Imprimimos aqui o dígito, não sei se vocês estão conseguindo ver. Espera aí, vamos lá. Não sei se aqui vai dar para a gente ver direitinho. Olha lá, ó. Eu vou fazer o seguinte, né? Vamos dar um resize aqui. Resize de 40. Olha lá. Tá aparecendo um 5 aí, né? Vamos imprimir aqui, ó. Vamos mandar imprimir aqui, ó. Resize de 30. Opa. De 20. Vamos imprimir aqui, ó, o segundo dígito. O segundo dígito já é um 0. Vamos pegar outro aqui. Terceiro dígito. Vamos ver aqui qual é esse. Vamos ver qual é esse. Size de 30. É um 4. Então já dá para a gente enxergar na nossa biblioteca do Minit, visualizando aí os dígitos, já dá para a gente ver que a gente já está conseguindo ler os dígitos, tá? Então assim, no próximo vídeo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai converter, basicamente a gente já fez isso aqui, a gente só vai criar uma função separada para isso. A gente vai converter tudo isso aqui na entrada da nossa rede, tá? E falta ler os labels, tá? Então a gente vai pegar a estrutura do arquivo label, vai ler o arquivo label e vai compor as nossas amostras. Nossa amostra vai ser composta pelas entradas e para cada entrada a saída correspondente, certo? A gente vai deixar isso aí para o próximo vídeo. E aí, no próximo vídeo, provavelmente a gente já vai concluir a nossa biblioteca do Minit e já vamos estar aptos para treinar nossa rede com esse fantástico dataset, ok? Então, até o próximo vídeo do tema Construindo uma Rede Neural do Zero.